Antigamente, as pessoas iam ao Coliseu em Roma assistir os gladiadores, que se arriscavam em meio a animais selvagens. Hoje, são os jogadores de futebol que desempenham esse papel de cultura, lazer e entretenimento, levando inúmeros torcedores aos estádios. Tanto o Coliseu em Roma quanto os estádios atuais são construídos para colocar os competidores no centro da atenção, cabendo ao público o lugar à sua volta. Porém, as principais decisões tomadas hoje em dia no futebol não são realizadas nos estádios, mas sim em salas fechadas, onde jogadores, empresários e clubes firmam contratos milionários. Se formos parar para pensar, o futebol é um fato novo comparado à história da humanidade. Porém, desde os primórdios se tem notícia de que o homem brincava com a bola. Há registros de que na China e no Sudeste Asiático, há mais de 2000 anos atrás, estão as verdadeiras origens desse esporte. Os soldados do imperador faziam esta atividade para treinar habilidades motoras em um jogo chamado Kujou, que significava rematar uma bola de couro. A bola era enchida em bexigas de animais e o objetivo era colocá-la no chamado olho elegante, uma rede esticada por 2 bambus que se localizava no centro do campo que dividia as duas equipes. Na Itália, no século XVI, também há registro do chamado calcio histórico fiorentino, que seria um esporte com algumas similaridades com o futebol atual, embora sendo muito mais violento. E na própria Grã-Bretanha, o rugby, criado em 1823, que é jogado com os pés e as mãos, pode ter se desenvolvido para o futebol. Mas o fato é que nenhum desses esportes alcançou a notoriedade e a fama do futebol, cujas regras foram inventadas definitivamente pelos ingleses no final do século XIX, mais precisamente em 1863. Ou seja, de uma coisa simples, de um passatempo, de uma brincadeira, o futebol se tornou uma competição séria, com regras e prêmios, atraindo bilhões de fãs. O que explica isso é que o futebol tem a possibilidade de contar várias histórias. É uma narrativa que se constrói a cada jogo, a cada competição, a cada temporada. É também a jornada de vários heróis. E os personagens dessa jornada são vários: o artilheiro, o defensor, o maestro, o velocista, o showman, o capitão, o volante aguerrido e até mesmo o cara que joga de terno, com classe. Isso mexe com o imaginário das pessoas, trazendo-lhes memórias afetivas que são compartilhadas com amigos. Os sentimentos de arrepio, êxtase e choro marcam uma geração inteira de torcedores. É como se vibrar, torcer e cantar pelo seu time fossem prolongamentos do próprio ser, uma válvula de escape de todas as emoções represadas. Talvez seja esta a fórmula mágica. O futebol consegue sublimar valores nacionais ou bairristas de pertencimento e dialoga com sentimentos humanos. É a vida compactada numa partida de 90 minutos. E tornou-se ao mesmo tempo um negócio de entretenimento, global, profissionalizando-se definitivamente na segunda metade do século XX, onde já vemos os chamados clubes e empresas. A audiência que o esporte gera fez abrir os olhos de grandes marcas, de grandes redes de transmissão e de investidores. Além disso, a profissionalização trouxe negócios que caminham paralelamente à competição. Sites de aposta, medicina esportiva, psicólogos do esporte, profissionais de condicionamento físico, agenciadores ou empresários e advogados especialistas em direito desportivo. É evidente que todo esse crescimento fez com que os protagonistas começassem a ganhar salários astronômicos, embora a grande parte deles vivam com salários baixos. Bom, hoje em dia o futebol profissional é caracterizado como um desporto de alto rendimento e deve haver necessariamente uma remuneração pactuada em contrato escrito entre o atleta e a entidade de prática desportiva. Antigamente, no Brasil, havia um instituto chamado PASSE. O PASSE era o vínculo federativo que unia o atleta ao clube. Esse vínculo não tinha natureza acessória ao contrato de trabalho. Isso significa que, muito embora tendo sido encerrado o contrato de trabalho, muitos atletas ficavam presos ao clube, não podendo negociar nem jogar com outras equipes. Porém, em 1998, foi promulgada a Lei Pelé, que é a Lei Geral de Desporto Nacional. Essa lei extinguiu o Instituto do PASSE, permitindo que o vínculo federativo que une o atleta ao clube tivesse natureza acessória ao contrato de trabalho, de sorte que, tendo sido encerrado o contrato de trabalho, também se encerra o vínculo federativo.
O contrato de trabalho entre o jogador profissional de futebol e o clube é um contrato de trabalho que tem algumas características específicas. Vamos a elas. Como eu falei, o contrato do atleta profissional de futebol deve ser necessariamente na forma escrita, onde devem conter algumas cláusulas obrigatórias. Então a gente tem a cláusula das partes, que estabelece a qualificação do atleta e do clube, a cláusula do objeto contratual, onde se especifique a prestação de serviços a ser desempenhada pelo atleta, participação em competições, treinamentos, concentrações, enfim. Também temos a cláusula do prazo contratual, que especificamente nesse caso varia de 3 meses a 5 anos. Então nós temos um prazo mínimo de 3 meses de duração contratual e um prazo máximo de 5 anos. Também deve haver a cláusula de exclusividade, onde se prometa que o atleta vai prestar serviços exclusivamente àquela entidade de prática desportiva. E também temos a cláusula indenizatória esportiva, também chamada de cláusula ou multa rescisória. Essa é uma das cláusulas mais importantes e estratégicas ao clube, porque eles podem variar o seu valor a depender da importância que aquele jogador tenha à entidade. Cabe ainda mencionar que o clube tem um poder diretivo, normativo, fiscalizatório e sancionador em relação ao atleta. Isso quer dizer que ele dirige quais são as atividades a ser desempenhadas pelo jogador e organiza o calendário, podendo também criar regras e normas internas, fiscalizar o seu cumprimento e impor sanções pelo seu descumprimento. A relação entre clube e jogador também tem alguns direitos e deveres específicos, que estão nos artigos 34 e 35 da Lei Pelé. Como exemplo, podemos citar que o jogador deve preservar as suas condições físicas, participar de treinamentos e jogos. Por outro lado, é dever do clube fazer o registro do contrato na entidade de administração esportiva da modalidade. Com base ainda no artigo 32 da Lei Pelé, o atleta poderá se recusar a treinar e competir caso o clube que detenha seus direitos não venha cumprir com o contrato estabelecido. Este contrato também tem uma jornada especial, que não pode ser superior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Como há jogo normalmente aos domingos, o repouso semanal é concedido às segundas-feiras. Em relação às férias, os jogadores têm 30 dias, assim como qualquer outro trabalhador aqui no Brasil, e ocorre especificamente no recesso entre dezembro e janeiro, ou seja, entre o fim do calendário esportivo e começo do outro. O atleta faz jus ao depósito de 8% relativo ao FGTS, que atinge gorjetas e gratificações natalinas, mas não tem direito à multa de 40% na rescisão sem justa causa, porque o contrato de trabalho tem prazo determinado. Hoje em dia, ainda é comum também haver cláusulas de performance, vinculando prêmios e bonificações conforme o desempenho e a participação do atleta nas competições. Muitos ainda confundem direitos econômicos com direitos federativos, assim como direitos de imagem e direitos de arena. Eu vou explicar para vocês cada um deles. Os direitos federativos são os direitos que unem o atleta ao clube, permitindo ele participar das competições. Como eu disse, o direito federativo é acessório ao contrato de trabalho. Encerrando-se o vínculo trabalhista, também encerra-se o vínculo federativo. Por sua vez, os direitos econômicos, eles são resultado das operações de venda e de empréstimo dos jogadores. Eles são estritamente patrimoniais. Por sua vez, os direitos de imagem e direitos de arena são direitos relacionados à personalidade do jogador, mormente a sua questão da imagem, da sua figura. Esses direitos podem ser transacionados individualmente, no caso dos direitos de imagem, ou coletivamente, nos casos dos direitos de arena. Os direitos de arena são comercializados entre o clube e as redes de transmissão de televisão, rádio e internet. E 5% dessa operação é repassada ao sindicato dos atletas, que por sua vez repassa aos jogadores que participaram daquela partida. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, para que a gente possa divulgar com a maior quantidade de pessoas possíveis. Muito obrigado e até a próxima.